Glória a Deus. Soberano, eterno Pai, glorioso Deus, meu Deus, apresenta esse trabalho, eu apresento, meu Deus, os ouvintes que está ao alcance desta voz. Ó meu Deus, que o Senhor venha falar fortemente ao coração deles. Se alguém tiver com problema, ó meu Deus, na sua família, com enfermidade, que o Senhor possa visitar. Ó meu Deus, essa pessoa que encontra triste, olha para um lado e para o outro e não veja uma solução na sua vida. Ó meu Deus, eu coloco esse problema ao teu cuidado. Peleje na vida dessa pessoa, ó meu Deus, para que eles possam dar testemunho do qual que o Senhor fez e continue fazendo em vossas vidas. Ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Aqui no livro, nas cartas paulinas, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: a igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todos os lugares invoca o nome do Senhor Jesus, do Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso. A palavra de Deus nos diz, quando o apóstolo Paulo, falando essa palavra, ensinando para o povo de Coríntios, na cidade de Coríntios, a palavra de Deus nos diz que naquela época a igreja primitiva era muito perseguida, por motivo que estava anunciando a palavra de Jesus Cristo. Aquelas pessoas que diziam que era uma seita, eles não sabiam quem era realmente Jesus Cristo, Jesus. E por esse motivo que ele está falando a respeito do assunto da palavra de Jesus, que Jesus estava ensinando, eles no seu sentido falavam que era falso, mas não tendo o conhecimento, não tendo o discernimento do qual que Deus tinha falado outrora, que ia vir que ia pisar na cabeça da serpente, que vinha nascer de uma mulher virgem, sem ter uma relação com seu marido, com o homem. A palavra de Deus nos diz que quando o homem pecou, quando o homem caiu na sarjeta, caiu na perdição do pecado, Deus falou para a serpente que ia vir que iria pisar na sua cabeça. Quando fala serpente, já fala diretamente aos demônios. Através de Jesus Cristo, iria pisar na cabeça da serpente, o chamado Jesus, o Emanuel, traduzindo Deus conosco. E a palavra de Deus nos fala, naquela época, a igreja primitiva que estava anunciando Jesus, aquele povo que recebia, ouvia aquelas palavras, eles dizia que era heresia, uma seita, mas sabendo
que era o verdadeiro Cristo, o ungido de Deus. O nome Cristo significa ungido de Deus. Jesus veio como o Salvador do mundo, para que toda a humanidade viesse receber as promessas de Deus. Aonde que eu acabei de ler, aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, ele será salvo. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 21, os apóstolos de Jesus Cristo anunciando, falando, dizendo: aquele que invocar, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E quando fala sobre a promessa de Deus, no versículo 39, no mesmo capítulo 2, Atos dos Apóstolos, que fala a respeito, a promessa diz respeito a vós. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe, aos que o Senhor Deus vos chama. Deus nos chamou para essa promessa, e Deus continua chamando a humanidade para essa grande promessa em vossas vidas. O apóstolo Paulo ensinando para o seu povo, para que as pessoas venham entender e compreender a palavra de Deus em vossas vidas, aonde que todo aquele que busca a presença de Deus, que busca a verdadeira unção de Deus, que busca uma libertação em vossas vidas, que busca um Salvador em vossas vidas. O patriarca Jó, a palavra de Deus nos diz que ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e nos últimos tempos se levantará. Quando o patriarca Jó estava falando essas palavras, ele já estava falando diretamente de Jesus Cristo, o Salvador do mundo, o libertador do mundo, o mediador entre Deus e o homem. Aleluia! O advogado que vem para nos defender. A palavra de Deus nos fala que Jesus é o nosso advogado, aonde que a palavra de Deus nos diz: ele está ao lado do Pai, intercedendo por nós, intercedendo para o povo, para a humanidade, para a raça humana, para a criatura de Deus, toda alma vivente. Ele está ao lado do Pai, intercedendo por nós. A palavra de Deus nos fala que tem um acusador que vive nos acusando dia e noite, para que nós não venhamos receber as bênçãos de Deus, as promessas de Deus em nossas vidas. E a palavra de Deus nos fala que é o acusador que vive nos acusando, é o Satanás, porque ele nunca firmou na verdade, ele nos odeia, ele sabe que o julgamento dele está se aproximando, será condenado, será lançado ele, o inferno, os anjos da treva, no lago de fogo. E é por esse motivo que ele nos acusa dia e noite. Não adianta a acusação dele,
porque ele sabe que Jesus veio a este mundo, foi para nos libertar e nos conceder o privilégio de ter a nossa salvação, o nosso descanso, que nós vem ter, receber as promessas de Deus em nossas vidas. É por esse motivo que ele vive nos julgando, mas não adianta o julgamento dele, porque Jesus, ele veio a este mundo, foi para nos resgatar das garras do Satanás, tirar da maldição e nos colocar nas demais bênçãos, das demais potentes mãos do Senhor em nossas vidas. A palavra de Deus nos diz que o Satanás vivia sempre, outrora, há muitos séculos e séculos, nos acusando, até o qual que Deus tem prometido para Abraão, aonde que Deus falou que através da nação, através da descendência de Abraão, viria o Salvador do mundo, que é Jesus, que ele vinha da linhagem de Israel. E a palavra de Deus se cumpriu e vai se cumprir mais ainda, porque Deus tem o melhor para com toda a humanidade. A humanidade não tem observado isso. A palavra de Deus nos fala que o povo deve examinar as Escrituras para que eles não venham passar despercebido, porque eles vêm entender através da meditação da palavra de Deus. Nós vamos ter o conhecimento da palavra de Deus. Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, aonde que fala a respeito que o Satanás tem cegado o entendimento do ser humano, que diz assim, os deuses, quando fala os deuses deste século, falam diretamente de Satanás, que diz assim, o Deus deste século cegaram o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho de Cristo Jesus não venha lhe resplandecer. Satanás tem cegado o entendimento do ser humano, para que o ser humano não venha ter o conhecimento da palavra de Deus. Deus usando seus profetas, que falam a respeito, o meu povo se pereceu por falta de conhecimento. É por esse motivo que Deus envia o seu servo até você, para que você possa entender a palavra de Deus em vossas vidas. A palavra de Deus nos fala, eu falei, torno a falar de novo, o meu povo se pereceu por falta de conhecimento. É por motivo de não examinar as Escrituras, de não ter o conhecimento real da palavra de Deus. A palavra de Deus nos fala que nós devemos meditar na palavra de Deus dia e noite, para que nós venhamos ter o conhecimento da palavra de Deus. Jesus dizendo com a sua palavra no livro de Mateus, no capítulo 22, versículo 29, que fala o homem de Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo, dizendo, errai, porque não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Nós devemos examinar as Escrituras. Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 39, que fala, Jesus dizendo também, examinai as Escrituras, porque ele contém a vida eterna. Nós devemos examinar as Escrituras, para que nós podemos
entender e compreender o mistério de Deus em nossas vidas. Aceita Jesus Cristo, entregue sua vida a Ele, faz um compromisso com Ele, faz uma nova aliança com nosso Senhor Jesus, e você terá a salvação, vai ter as promessas de Deus se realizando, se concretizando em vossas vidas, porque a única maneira que nós venhamos alcançar as promessas de Deus, as dádivas de Deus, as bênçãos de Deus, e nós devemos entregar nossas vidas a Jesus Cristo, fazer uma nova aliança, aonde que o apóstolo Paulo, falando com a sua palavra, através do Espírito Santo de Deus, dizendo: eu não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. Quando ele falou essa palavra, ele já estava falando: eu não tenho mais sentido na minha vida, mas eu tenho sentido na vida de Cristo Jesus. A única maneira para nós alcançar a nossa salvação, o descanso eterno, o repouso eterno em nossas vidas, é nós entregar nossas vidas a Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai, não é por mundo que vem falar que o Senhor vem trabalhar na vida do ser humano, que é o Senhor que tem o Espírito vem falar fortemente ao coração dos ouvintes. Ó meu Deus, eu coloco os ouvintes da tua palavra ao teu cuidado, em nome do Senhor Jesus.